Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. No vídeo de hoje, preparamos 70 perguntas bíblicas sobre a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento até a ascensão para o céu. Dito isso, vamos começar. Qual é o nome do anjo que informou a Maria que ela seria a mãe de Jesus? Miguel, Rafael, Gabriel ou Uriel? A resposta correta é a opção C, Gabriel. Qual profeta pulou de alegria enquanto estava no ventre de sua mãe quando foi visitado por Maria, a mãe de Jesus? Elias, Isaías, Jeremias ou João Batista? A resposta correta é a opção D, João Batista. Em qual cidade Jesus nasceu? Nazaré, Belém, Jerusalém ou Galileia? A resposta correta é a opção B, Belém. Onde o menino Jesus foi colocado quando nasceu? Foi colocado num berço, foi colocado num cesto, foi colocado numa manjedoura, ou foi colocado num trono? A resposta correta é a opção C, foi colocado numa manjedoura. Quantos magos visitaram Jesus após o seu nascimento? 12, 3, 7, ou a Bíblia não diz quantos eram? A resposta correta é a opção D, a Bíblia não diz quantos eram. Qual sinal os magos seguiram para encontrar onde estava o menino Jesus? Uma estrela, um anjo, uma nuvem, ou um eclipse solar? A resposta correta é a opção A, uma estrela. Quais foram os 3 presentes que os magos do Oriente ofereceram ao menino Jesus? Incenso, perfume e mirra, joias, roupas e comida, incenso, mirra e ouro, ou ouro, prata e bronze? A resposta correta é a opção C, incenso, mirra e ouro. Qual rei, ao saber do nascimento de Jesus, ordenou a matança de todos os bebês recém-nascidos na tentativa de acabar com a vida de Jesus? Herodes, Saul, Nabucodonosor ou Pilatos? A resposta correta é a opção A, Herodes. Quando José e Maria foram avisados sobre a ordem de Herodes, para onde eles fugiram com Jesus? Roma, Belém, Egito ou Jerusalém? A resposta correta é a opção C, Egito. Depois da morte de Herodes, para qual cidade José foi com sua família? Belém, Nazaré, Babilônia ou Jerusalém? A resposta correta é a opção B, Nazaré. Quem recebeu a revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o menino Jesus? Herodes, Zacarias, Simeão ou Nicodemos? A resposta correta é a opção C, Simeão. Quantos dias de vida Jesus tinha quando foi circuncidado? 8 dias, 7 dias, 3 dias, ou 300 dias? A resposta correta é a opção A, 8 dias. Quantos anos tinha Jesus quando desapareceu e foi encontrado no templo conversando com os mestres? 10 anos, 12 anos, 15 anos, ou 18 anos? A resposta correta é a opção B, 12 anos. Quanto tempo levou para José e Maria encontrarem Jesus no templo depois que ele desapareceu? 3 dias, 5 dias, 7 dias, ou 1 dia? A resposta correta é a opção A, 3 dias. Quem batizou Jesus?
Pedro, André, Tiago ou João Batista? A resposta correta é a opção D, João Batista. Qual é o nome do rio onde Jesus foi batizado? Rio Tigre, Rio Jordão, Rio Eufrates ou Rio Nilo? A resposta correta é a opção B, Rio Jordão. Depois de ser batizado, para onde Jesus foi? Para Jerusalém, para Belém, para o deserto ou para Nazaré? A resposta correta é a opção C, para o deserto. Qual é o nome do deserto onde Jesus foi tentado pelo diabo? Deserto da Judeia, deserto do Saara, deserto do Atacama ou deserto do Sinai? A resposta correta é a opção A, deserto da Judeia. Quantos dias Jesus passou no deserto jejuando e sendo tentado? 20 dias, 30 dias, 40 dias ou 50 dias? A resposta correta é a opção C, 40 dias. Quantas vezes Jesus foi tentado por Satanás no deserto? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes? A resposta correta é a opção C, 3 vezes. Quantos anos Jesus tinha quando começou seu ministério? 18 anos, 30 anos, 25 anos ou 33 anos? A resposta correta é a opção B, 30 anos. Quem foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus? Pedro, João, André ou Tiago? A resposta correta é a opção C, André. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Ressurreição de Lázaro, multiplicação dos pães e peixes, transformação da água em vinho, ou cura do cego de nascença? A resposta correta é a opção C, transformação da água em vinho. Jesus transformou água em vinho em uma festa. Qual era o tipo de festa? Casamento, aniversário, batizado ou celebração religiosa? A resposta correta é a opção A, casamento. Onde ocorreu a festa em que Jesus transformou água em vinho? Em Caná da Galileia, em Nazaré, em Belém ou em Jerusalém? A resposta correta é a opção A, em Caná da Galileia. Quantos pães e peixes Jesus usou para realizar o milagre da multiplicação e alimentar a multidão? 2 pães e 3 peixes, 3 pães e 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, ou 7 pães e 4 peixes? A resposta correta é a opção C, 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas foram alimentadas com os pães e peixes que Jesus multiplicou? 100 pessoas, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas ou 4.000 pessoas? A resposta correta é a opção B, 5.000 pessoas. Quais são os 2 discípulos que Jesus chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão? Pedro e André, Tiago e João, Simão e Bartolomeu, ou Judas Tadeu e Mateus? A resposta correta é a opção B, Tiago e João. Qual foi a resposta de Jesus quando o apóstolo Pedro lhe perguntou sobre quantas vezes ele deveria perdoar alguém? 10 vezes, 7 vezes, 100 vezes, ou 70 vezes 7? A
resposta correta é a opção D, 70 vezes 7. Além das cidades de Corazim e Cafarnaum, qual outra cidade Jesus denunciou por não se arrepender? Jerusalém, Betsaida, Nazaré ou Babilônia? A resposta correta é a opção B, Betsaida. Quais são os nomes dos 4 discípulos que perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim dos tempos? Pedro, Tiago, João e André, Simão, Judas, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas Tadeu e Simão, ou Bartolomeu, Tiago, André e Simão? A resposta correta é a opção A, Pedro, Tiago, João e André. Na parábola das 10 virgens contada por Jesus, quantas eram prudentes e quantas eram insensatas? 8 prudentes e 2 insensatas, 7 prudentes e 3 insensatas, 5 prudentes e 5 insensatas, ou 6 prudentes e 4 insensatas? A resposta correta é a opção C, 5 prudentes e 5 insensatas. Quando Jesus estava em Betânia, uma mulher ungiu os pés dele com um frasco de alabastro. O que havia dentro do frasco? Perfume, água, azeite ou vinagre? A resposta correta é a opção A, perfume. O que Jesus disse aos discípulos quando eles se assustaram ao vê-lo andando sobre as águas? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Olhai para mim e confiai, pois estou convosco. Não tenhais medo, pois o Senhor está conosco. Por que duvidais, homens de pequena fé? A resposta correta é a opção A, coragem, sou eu, não tenhais medo. Quem pediu para caminhar sobre as águas com Jesus? João, Tiago, Pedro ou Bartimeu? A resposta correta é a opção C, Pedro. A quem Jesus disse que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus? Pilatos, Herodes, Barrabás ou Nicodemos? A resposta correta é a opção D, Nicodemos. Em qual animal Jesus estava montado quando entrou em Jerusalém? Cavalo, jumento, elefante ou camelo? A resposta correta é a opção B, jumento. Qual é o nome da cidade onde Jesus ressuscitou o filho de uma viúva? Belém, Nazaré, Naim ou Jericó? A resposta correta é a opção C, Naim. Qual cidade fez Jesus chorar? Jerusalém, Belém, Nazaré ou Betânia? A resposta correta é a opção A, Jerusalém. Qual é o nome do fariseu que visitou Jesus à noite para fazer perguntas sobre o reino de Deus? Gamaliel, Saulo, Nicodemos ou Cefas? A resposta correta é a opção C, Nicodemos. Jesus chorou pela morte de qual amigo? Simão, Pedro, João ou Lázaro? A resposta correta é a opção D, Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro depois de quantos dias? 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias? A resposta correta é a opção C, 4 dias. Qual parte do corpo Jesus lavou de seus discípulos? Os pés, as mãos, o rosto ou os cabelos? A resposta correta é a opção A, os pés.
Quem subiu em uma árvore para conseguir ver Jesus? Bartimeu, Mateus, Zaqueu ou Pedro? A resposta correta é a opção C, Zaqueu. A qual grão Jesus comparou o reino de Deus? Grão de trigo, grão de cevada, grão de mostarda ou grão de arroz? A resposta correta é a opção C, grão de mostarda. Dos 10 leprosos curados por Jesus, quantos voltaram para agradecer? 1 leproso, 3 leprosos, 10 leprosos ou nenhum leproso? A resposta correta é a opção A, 1 leproso. Qual é o nome do cego de Jericó que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? André, Mateus, Simão ou Bartimeu? A resposta correta é a opção D, Bartimeu. Quantos apóstolos acompanharam Jesus durante seu ministério? 10 apóstolos, 12 apóstolos, 15 apóstolos ou 20 apóstolos? A resposta correta é a opção B, 12 apóstolos. Quem traiu Jesus e o vendeu aos soldados romanos? João Marcos, José de Arimateia, Judas Iscariotes ou Judas Tadeu? A resposta correta é a opção C, Judas Iscariotes. Quantas moedas de prata Judas Iscariotes recebeu para trair Jesus? 40 moedas de prata, 30 moedas de prata, 20 moedas de prata ou 10 moedas de prata? A resposta correta é a opção B, 30 moedas de prata. Que sinal Judas Iscariotes fez para ajudar os soldados romanos a identificar Jesus? Beijou Jesus, apontou com o dedo, piscou os olhos ou gritou o nome de Jesus? A resposta correta é a opção A, beijou Jesus. Qual é o nome do governador que interrogou Jesus? Pilatos, Herodes, César ou Caifás? A resposta correta é a opção A, Pilatos. Qual foi a resposta de Jesus quando Pilatos perguntou de onde ele vinha? Jesus disse que era da Galileia, Jesus disse que vinha do céu, Jesus disse que era filho de Deus, ou Jesus permaneceu em silêncio? A resposta correta é a opção D, Jesus permaneceu em silêncio. Qual é o nome do criminoso que foi escolhido para ser libertado em vez de Jesus? Dimas, Barrabás, Judas ou Caifás? A resposta correta é a opção B, Barrabás. Pilatos mandou preparar uma placa que depois foi pregada no topo da cruz. O que estava escrito na placa? Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Aqui jaz o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Messias. Ou, Pilatos condena este homem. A resposta correta é a opção A, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Qual é o nome do homem que foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz? Simão Pedro, Simão de Cirene, Simão Zelote ou Simão Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Simão de Cirene. Qual é o nome do monte onde Jesus foi crucificado? Monte das Oliveiras, Monte Horebe, Monte Sinai ou Monte Calvário? A resposta correta é a opção D, Monte Calvário. Quem fez a coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus?
soldados romanos, Simão de Cirene, os apóstolos, ou Pilatos? A resposta correta é a opção A, soldados romanos. Qual é o nome do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e se arrependeu dos seus pecados? Gestas, Simão, Dimas, ou Barrabás? A resposta correta é a opção C, Dimas. Qual foi a última frase que Jesus disse quando estava na cruz? Pai, perdoa-lhes. Tenho sede. Entrego o meu espírito. Ou, está consumado. A resposta correta é a opção D, está consumado. Após a morte de Jesus, qual pessoa foi pedir autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus na cruz para sepultá-lo? Pedro, João Batista, José de Arimateia, ou Maria Madalena? A resposta correta é a opção C, José de Arimateia. Qual material foi usado para fechar o túmulo onde Jesus foi sepultado? Madeira, tijolos, pedra, ou metal? A resposta correta é a opção C, pedra. Jesus ressuscitou depois de quantos dias? 1 dia, 3 dias, 2 dias, ou 4 dias? A resposta correta é a opção B, 3 dias. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus depois que ele ressuscitou? João Evangelista, Apóstolo Pedro, José de Arimateia, ou Maria Madalena? A resposta correta é a opção D, Maria Madalena. Após a ressurreição, Jesus apareceu para 2 discípulos que estavam caminhando. Para onde eles estavam indo? Jerusalém, Nazaré, Emaús, ou Belém? A resposta correta é a opção C, Emaús. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos após sua ressurreição? A paz esteja convosco. Aleluia, eu venci a morte. Ide e pregai o Evangelho. Ou, eu estou convosco todos os dias. A resposta correta é a opção A paz esteja convosco. Qual discípulo duvidou da ressurreição de Jesus até ver as feridas em suas mãos? João, Tiago, Pedro, ou Tomé? A resposta correta é a opção D, Tomé. O que Jesus disse a Tomé para eliminar suas dúvidas sobre sua ressurreição? Não tenha medo, tenha fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Felizes os que creem sem terem visto. Ou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A resposta correta é a opção C, felizes os que creem sem terem visto. Por quantos dias Jesus permaneceu na terra após a ressurreição? 20 dias, 30 dias, 40 dias, ou 50 dias? A resposta correta é a opção C, 40 dias. Qual foi a última ordem que Jesus deu aos discípulos antes de subir ao céu? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Ou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A resposta correta é a opção A. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quantas perguntas você respondeu corretamente? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você gostaria que conhecessem a vida de Jesus. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.